de mentiras que estão atrasando completamente a sua vida e como se libertar delas para ser a mulher que você nasceu para ser. É o que nós vamos falar na live de hoje com uma convidada mega especial que é não só uma grande amiga, mas uma irmã, e ela tem muito a ensinar, muito a compartilhar para muitos de vocês que estão aqui. E apesar de hoje ser dia 1º de abril, nós vamos trazer muitas verdades. Só que vamos falar o quê? Mentiras que vocês estão ouvindo hoje. Se você está sentindo um atraso na sua vida, em alguma área da sua vida, seja profissional, financeira, relacionamento, área pessoal, é porque você acreditou, passou a acreditar em certas mentiras que foi ouvindo. E hoje nós vamos desvendar cada uma delas. Bora? Deixa eu ver se ela já está aqui para eu chamar. E nós vamos começar. E aqui começou janeiro, falando, ó, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Esse ano eu vou romper em alguma área da minha vida, esse ano eu vou alavancar profissionalmente. Esse ano eu vou viver o novo de Deus. Eu vou viver algo novo, algo extraordinário. Quem começou e ainda quer e ainda está nessa frequência para romper em alguma área da vida, me conta aqui. Hello! E olha, por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque eu também já fui uma pessoa que acreditou em muitas mentiras. E se tem uma coisa que influencia muito, muito a gente a começar a acreditar nessas mentiras, é o ambiente que a gente frequenta, é as pessoas que a gente convive, é aqueles pequenos hábitos que a gente vai cultivando e não percebe, mas que vão nos consumindo, parece um hábito inofensivo, mas aí vão criando, vão se tornando mentiras na nossa mente. Então a gente tem que cuidar muito. Sabe aquela frase, corte o mal pela raiz? Corte o mal pela raiz, corte amizades pela raiz, corte ambientes ruins antes que eles acabem com você. Stephanie, cadê você? O que não tá dando aqui? Gente, Sté, você está recebendo o convite? Coloquei aqui. Vê se você recebeu. Ó, você que está chegando agora, na live de hoje, nós vamos revelar para você as 7 mentiras que estão atrasando a sua vida e como se libertar delas para ser a mulher que você nasceu para ser e trazer verdades profundas. Ó, Esté, eu tô enviando o convite, me disse se você recebeu. Coloquei aqui, ó, convidar para participar. Acho que vai aparecer ali aceitar. Gente, não tá dando. O que que tá acontecendo? Aí, ó. Tudo que é transformador apresenta uma resistência antes. Então, calma que vai dar certo. Ó, aqui, agora foi. Agora vai. Agora vai. Ver se tá dando ali. Agora sim! Agora Oi! sim, linda! Boa noite! Boa noite, que honra ter você aqui. A gente fala tanto, gente, a gente conversa tanto, a gente tem É, tanto insight juntas, assim, a gente se é torna uma verdade. única mente, a gente se fala por telepatia. Então a gente precisa transbordar um pouco aqui para vocês disso que tá fervendo no nosso coração, né, amiga? É verdade. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Sintam-se abraçados. É uma alegria, né, amiga, estarmos aqui juntas. Como a Lari já introduziu muito bem, nós conversamos muito, né, pessoalmente, e a gente está vivendo, né, amiga, já durante um tempo, um grande processo de transformação, né? Nós temos olhado muito para várias questões, né, da nossa identidade. A gente tem falado muito sobre amizades, né, relacionamentos, mesas que nós sentamos. Então, é um presente, né, estarmos aqui juntas. Graças a Deus, a gente está tendo a oportunidade de estarmos aqui
para Exatamente. transbordar, né, daquilo que a gente tem cultivado no nosso coração, né? Então, Exatamente. estou muito empolgada. Hum. Essa live vai ser uma live assim reveladora, né, amiga? Acho É. que a gente vai também poder expor, a gente construiu juntas, né, tudo aquilo que a gente vai trazer hoje para vocês. E acredito que nós vamos expor de uma certa maneira pensamentos, sentimentos, comportamentos que nós já vivemos, né? E que a gente pôde, né, trazer a consciência e juntas nós estamos, né, nesse processo de cura também, É, né, de amiga? cura. Porque eu acho que é um exercício diário de atenção, né, para que a gente não caia em padrões que a gente vai expor aqui para vocês. Então, bem provavelmente pode ser que você que está aí nos ouvindo se identifique e Uhum. fale assim: meu Deus, eu também penso dessa forma, pensava Uhum. assim, já agi dessa maneira. Então, a gente espera, né, amiga, que vocês É. que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, que vocês se identifiquem, né, que vocês possam, que a gente possa falar ao seu coração e que ao final dessa live você saia de uma forma mais leve e com verdades, É ocupando a sua verdade. mente e o seu coração, não é, amiga? É verdade. A gente tem que cuidar muito. Eu estava falando um pouquinho antes de você entrar que a gente vai, às vezes, cultivando hábitos ruins sem perceber. E esses hábitos, muitas vezes, são construídos, eles nascem do ambiente que a gente está, com a pessoa que a gente está conversando, com alguém que acaba expondo as crenças dela, né, dessa pessoa, para você, e sem você perceber, você acaba acreditando. Então, e tomando isso como uma verdade, mas é uma mentira. Então, Uhum. cuidado, corte mal pela raiz amizades ruins, amizades negativas, ambientes ruins que não te agregam, é, comportamentos tóxicos, até mesmo aqui no Instagram, que você está consumindo, porque isso está moldando a sua vida. Tem aquela frase, né? Cuidado com os seus pensamentos. Eles se tornam as suas palavras. Cuidado com as Uhum. suas palavras. Elas se tornam as suas ações, né? Que se tornam os seus hábitos, que se tornam o seu caráter, que se torna o seu destino. Então, olha o quão forte isso é. Às vezes, muitas vezes, o seu destino está sendo moldado conforme os ambientes que você está frequentando, aqueles micro hábitos que você está cultivando sem perceber. Então, assim, a gente vai trazer, a gente montou, né, um esboço aqui muito especial para vocês e a gente quer incentivar vocês também, compartilhar essa live com um amigo, uma amiga que chegar na sua mente, que também merece estar aqui, né? Quanto mais a gente transborda na vida do outro, melhor é, e eu tenho certeza que a pessoa que estiver aqui, uma amiga, um amigo, vai gostar muito que a gente vai falar, que são as 7, então, mentiras. Quem que começa mesmo? Ah, sou eu. Isso, você, amiga, pode começar. E aí eu quero saber também de você, se você sentir de compartilhar qual a área que você quer hoje romper na sua vida, que você quer, que você sente que você está travada. É a área profissional, é a área financeira, é a pessoal, é a espiritual? Comenta aqui se você sentir, né, de compartilhar qual área que você se sente travada hoje. E a primeira mentira é... Calma Quantas aí, vezes... calma aí. Fala. Antes de você falar a primeira mentira, eu quero só testemunhar do que você estava dizendo, né, sobre as companhias. Eu quero testificar aqui, gente, vocês estão de prova. Que olha só a sintonia das amizades, né? Acabei de reparar que Lara e eu estamos de pérola, Vamos combinar. de unha combinando, unha branquinha. Então, olhem só o poder da influência, né? O quanto, de fato, a gente acaba se tornando parecida com aqueles que nós convivemos, né? Tem até um provérbio na Bíblia que diz, né? Algo no sentido de que as más amizades corrompem os bons Uhum. costumes, né? É. Então, fica aí para vocês, né? Já essa prova, né? Bem assim, para vocês verem que realmente a convivência torna a gente parecida com outra pessoa. Então, eu e a Lara estamos sem querer Muito. combinando aqui. E eu Sem descobri querer. que é mais parecido com o seu, amiga. Quantas Mas eu não vezes, estava né, achando tão amiga? baixinho. É, Quando a gente se pegou assim, vestindo a mesma cor. E é. outra, isso sobre amizades, né? Quando a gente tá juntas, a gente come. E não só agora, não estando juntas também, a gente Uhum. transfere um pouquinho dos hábitos de cada uma. Então, eu levei muito para Esté a questão da saúde, dos treinos, ela trouxe muito a questão do É autocuidado, né? verdade. Inclusive, eu usei lá o hidratante lá da Luminous, eu adorei, fiz alguma hidratação no cabelo.
E, e essa aquela super, né? O skincare dela, eu fiquei, gente, quanto tempo de skincare? Ah. Não, eu tô muito errada, gente, na vida. Eu preciso Eu só reaprender fico isso. preocupada quando eu casar, gente. O meu marido, eu falo pro meu namorado, falo, olha, ainda bem que você é um homem bem paciente, porque quando a gente casar, provavelmente eu vou demorar pra me arrumar. Vai ser a prova de amor. Vai ser, vai ser. Mas tem que E, ser assim, mulheres. A gente tem que se é. cuidar, tem que manter a pele, né, limpa, Eu bem tô hidratada, bem reaprendendo agora que eu cuidada. fiquei, A gente, eu tô Lari tá muito aprendendo errada. comigo. Eu levo 3 minutos, não tem. O que eu faço? Eu preciso entender. Tem gente que, amiga, me explica, o que é isso? É verdade, né? Muitas vezes também alguém que não é. Por que demora tanto tempo no treino? Então, tipo, pra mim é algo óbvio, para a pessoa prefere algo óbvio, então é assim, muito bom ter essa troca. E para pessoas que vão te elevar, para pessoas que vão te agregar em alguma coisa. Então, até Uhum. alguém pergunta aqui qual que é o versículo desse que você mencionou, amiga. Deixa eu ver. É um provérbio, deixa eu ver exatamente. Pode ir falando, amiga, que eu vou Tá. procurar aqui, porque eu lembro de Provérbios, cabeça, inclusive, eu mas eu tava. não lembro o número exato, mas acho É que talvez um, é Provérbios um, é um 4. livro mais sábio, né? Do Salomão Nossa, eu da tava Vida. ouvindo esses dias e é maravilhoso. Então vamos para a mentira número 1. Eu sei que muitos de vocês aqui querem romper financeiramente, profissionalmente, né? Alguém comentou aqui financeiramente. E muitas vezes você já deve ter ouvido essa mentira repetido sem ao menos perceber. Ai, tal coisa não é para mim. Aí você vê a outra mulher rompendo financeiramente, prosperando, conquistando isso, aquilo, se mudando, né? Mudando de cidade, mudando de país, estando em grandes rodas, indo para lugares incríveis, casando, e aí você afirma, isso não é para mim. No fundo pensa, eu não nasci para isso, essa não é a minha realidade, porque eu vim de um lugar mais humilde, porque eu vim de tal lugar, e aí começa aqueles pensamentos vitimistas também. Ou então, né, isso não é agora, não é o meu momento. E o que está por trás disso, né? Quando você está afirmando que isso não é para você e você é diferente das outras, você não não está afirmada na sua real identidade, né? Porque quando você conhece a sua verdadeira identidade, a mulher que você já é, a mulher que Deus já te fez, você não esse tipo de pensamento nem passa pela sua cabeça. Que isso é para todos menos para mim. Só que quando você alimenta esse pensamento, alguém aqui já pensou isso? Se você já pensou, olha, isso é uma mentira. Quando você acha que isso não é e alimenta, você está se distanciando realmente daquela realidade. Aquilo que poderia ser para você. Você se distancia. Você realmente está decretando ao mundo que isso não é para você, que é para todo mundo menos para você. Então, cuidado, porque por mais que seja uma mentira, se você alimenta ela, ela se torna uma verdade na sua vida. Porque as tuas crenças criam e moldam a sua realidade. Então, quanto mais você acreditar que isso não é para você, mais isso vai se tornar uma verdade. E aí você vai se colocar num lugar de vitimismo, num lugar de culpa, num lugar de comparação, porque aí você começa a se comparar com aquelas outras mulheres, se achar fraca, se achar incapaz, e aí você enfraquece cada vez mais a sua real identidade. E quando você está nesse lugar, você não tem insights que te levariam para estar naquele lugar. Você não tem conexões que te levariam para aquele lugar. Você não consegue frequentar os ambientes que te fariam elevar de nível. E aí você está naquela frequência baixa. E aí você se conecta mais com pessoas que estão também nessa frequência baixa, começa a se lamentar, e aí tudo é ruim. E aí isso se torna, quando você menos espera, acaba se tornando o seu destino. E muitas vezes você ainda culpa Deus. Porque Deus não está me entregando aquilo que eu quero, porque os outros têm as bênçãos, conquistam e eu não. Então, cuidado, você já se viu nesse lugar, né? Você já se pegou perguntando isso, ou até mesmo afirmando que é para todos menos para mim? Tô dando um oizinho aqui enquanto você tá falando, tô dando nos meus amigos que estão aqui. Que alegria, gente, ver alguns nominhos conhecidos por aqui. E até complementar com um versículo, né, de Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, se você está afirmando que não pode isso, que não é para você, você está se indo contra a palavra, né, de Deus, que diz tudo posso naquele que me fortalece. E claro que o tudo aqui não é só as coisas boas, né, mas também é superar desafios. Ou seja, tudo posso naquele que me fortalece. Você também pode superar desafios, superar fases ruins, né, superar
momentos difíceis e também pode estar em muitos lugares hoje que para você é impossível. E aí, por último, qual que é a aplicação? Como mudar isso? Já anota se você tem aqui papel e caneta. Ao invés de falar, será que é para mim? Comece a perguntar, quem eu preciso me tornar para viver isso? Quem eu preciso me tornar para romper financeiramente? Quem eu preciso me tornar para chegar lá? Gente, travou aqui para vocês, a Estel, ou só para mim? Vocês estão me ouvindo, gente? Peraí. Agora foi. Estava travado aqui na imagem. Então, hoje, a partir de hoje, você não vai mais afirmar. Voltou, né? Voltou. Tinha caído, agora voltou. Voltei, Show. gente. E aí, só para finalizar com a aplicação, você nunca mais vai perguntar, será que é para mim? Porque isso já emana dúvida. Será? Será que? Você vai perguntar, quem eu preciso me tornar para viver isso? Para me tornar isso. E você que está chegando agora, nós estamos te revelando as 7 mentiras que estão atrasando completamente a sua vida. Você que quer romper emocionalmente, romper financeiramente, profissionalmente, mas sente que tem algo travando a sua vida. O que será que é algo? Será que foram mentiras que você foi acreditando ao longo da vida? Mentiras que você foi alimentando e que hoje estão te deixando no mesmo lugar? Nós vamos quebrar uma por uma. Eu acabei de passar pela primeira. Se você tem papel e caneta, anota. Eu entrei aqui numa empolgação para trazer isso para vocês. E a Esté agora vai falar a mentira número 2. Isso. É uma boa, viu, gente? Quem quiser ir anotando, eu acho que pode ser bem útil, assim, porque eu penso que a gente sempre tem que combater pensamentos mentirosos, né? Pensamentos, eu falo que todos nós temos um autoconceito, ou seja, uma imagem que a gente mesmo carrega sobre nós. E essa imagem, ela é formada com base naquilo tudo que a gente já ouviu, já viu, já percebeu, já guardou. Então, tudo isso, a nossa percepção, ela vai juntando informações e vai se cristalizando, digamos assim, numa autoimagem, né? O que eu chamo de autoconceito. Então, muitas vezes, essas mentiras que a gente vai citar aqui, a Lari já citou a primeira, eu vou trazer agora mais uma. Todas essas mentiras, vocês podem ser que vocês já, né, já tenham pensado, agido dessa maneira, até assim, frases bem parecidas, mas você pode depois fazer uma listinha, você pode trazer a consciência, trazer clareza de todos aqueles pensamentos negativos que de alguma forma te trava, te frustra, te deixa presa no medo, e escrever num papel. Tá bom? A gente quis trazer, né, de uma forma, cada uma com a sua didática, a gente quis deixar, assim, uma live bem prática, para que vocês realmente possam sair dessa live com um caminho para que vocês, de fato, combatam as mentiras, né, depois dessa live, que vocês estejam mais conscientes e com antídotos aí para que vocês combatam essas mentiras que muitas vezes vão surgir, sim, né, porque, como eu disse no início da live, nós entendemos que é um exercício diário, sabe? A gente sempre tem que ficar muito atento àquilo que nós temos pensado, como nós temos agido, qual é a qualidade dos nossos relacionamentos. Então, vocês sempre podem combater uma mentira com uma verdade. E aí a gente vai no final da live, né, trazer uma verdade para que você realmente assim possa anotar e possa ter como realmente um antídoto para você não se deixar enganar ao longo dos dias, tá bom, gente? A gente quer que essa live ela perdure aí nos corações e não se restrinja somente aqui a este momento, mas que você de fato possa viver com mais verdade, com mais integridade. Eu só quero trazer uma correção aqui que eu tinha falado que estava em Provérbios, né? Aquele versículo que diz assim: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Mas não foi nem Salomão, né, em Provérbios, que trouxe esse ensinamento. Foi o próprio apóstolo Paulo. Essa frase, né, esse versículo está em 1 Coríntios 15, versículo 33. Então, tinham perguntado, 1 Coríntios 15, 33. O apóstolo Paulo foi quem deixou para nós, né, este versículo tão sábio.
Então, cuidado com as companhias de vocês, tá, amores? Mentira número 2. Essa eu já contei, eu falei assim, eu preciso trazer essa como primeira minha, porque eu já falei muito isso, que é, eu não estou pronta. Quantas vezes a gente adia os nossos sonhos, projetos, até mesmo relacionamentos, sociedades, porque a gente não se sente pronta. A gente acha que nunca tá bom o suficiente. E eu, gente, confesso aqui, essa live, assim, papo de amigas, né? E eu confesso que eu sou uma pessoa perfeccionista. E quem é perfeccionista normalmente tem este defeito, que é achar que nunca está pronta. Sempre precisa melhorar, sempre pode melhorar um pouquinho mais. E eu fui aprendendo ao longo da minha história e, né, com uma lapidação interna, Deus, né, foi falando muito no meu coração e me ensinando muitas vezes a duras pedras de que a gente precisa dar o passo, porque a gente vai ficando pronta ao longo do processo. Você nunca vai estar pronta a 100% para nada. Você se torna pronta. Na verdade, né, o apóstolo Paulo, a gente falou sobre ele agora mesmo. Tem uma outra passagem, né, um outro versículo que ele diz que é na minha fraqueza que o poder de Deus se manifesta, né, se aperfeiçoa em mim. Então, a gente não tem que estar pronta por nós mesmos, sabe, gente? A gente só precisa se preparar, claro, né? Se aprontar, digamos assim, que é, né, você realmente buscar uma lapidação, buscar ser alguém melhor a cada novo dia, mas você talvez nunca vai se sentir 100% preparada. Inclusive, quando Deus nos dá uma missão, nos chama para algo, normalmente algo que está fora da nossa visão. É algo muito além da nossa capacidade, justamente para que a gente saiba que foi Ele quem fez. É Ele através de nós. A força nossa maior vem dele, não vem de nós mesmos. Então, se você, por alguma vez, né, por alguma razão, por alguma vez, fica presa nesse pensamento, eu não tô pronta. Eu quero fazer tal projeto, eu quero lançar tal coisa, eu quero casar, mas não me sinto pronta. Eu quero ser mãe, mas não sei se é o momento, eu não me sinto pronta ainda para ser mãe, não me sinto pronta ainda para ser esposa, não me sinto pronta ainda para lançar uma mentoria, não me sinto pronta para pedir um aumento. Sei lá, né, a gente pode usar esse pensamento mentiroso de tantas maneiras e ele nos paralisa, ele nos trava, ele faz com que a gente fique alimentando o medo, a insegurança e isso nos deixa estagnados. Então, não caia nessa cilada, nessa armadilha da sua própria mente. Você nunca vai estar 100% pronta. Você só precisa se preparar, pedir para que Deus te capacite, te lapide, fazer sim a sua parte, né? Então, seja estudar, se aperfeiçoar, se desenvolver. Mas tenha confiança de que Deus vai te capacitar ao longo do caminho, né? Então, dê o passo, né, desse primeiro passo, tome a decisão, porque as coisas daí vão se acertando, vão se ajeitando. Então tem um versículo também que eu gosto muito de usar quando eu tô com esse pensamento, que é: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, ou será colocado sobre o muito. Tá lá em Lucas 16. Então, gente, Deus, ele não espera a nossa perfeição. Ele quer a nossa disponibilidade. Se você tiver um coração voltado para Deus, um coração disposto e disponível, é o que Deus precisa. Você não precisa estar perfeita. Aliás, você nunca vai ser perfeita. E eu falo isso com muita propriedade, porque se tem alguém aqui que sempre ficava tentando uma perfeição, uma pseudo-perfeição, essa pessoa era eu. E eu vi que isso é fruto, inclusive, do ego. É o nosso ego que fica buscando essa perfeição para que a gente fique nessa estagnação. Então, você não vai ser perfeita nunca, porque só existe um perfeito que já pisou nesse mundo, que é Jesus. Então, esteja com o coração aberto, disposto e disponível e dê o primeiro passo. Vença essa mentira de que eu não estou pronta. Você está sim. Dê o primeiro passo. Uau! E eu vi muito isso, eu li essa semana o livro Ego Transformado, que traz muito sobre isso. É Você já leu? maravilhoso. Sim, eu sempre falo desse livro.
É um Então, dos olha meus só. favoritos, do Timothy Keller. Não sei se é assim Sim. que se pronuncia. É um dos meus autores favoritos e é um livrinho, inclusive fica a dica, gente. É um livrinho super fininho, né? É, eu ouvi o audiobook e deu meia hora. Eu falei, gente, já acabou? Falei, É, nossa, tão rápido. Muito é bom. livro de cabeceira meu aqui. E a gente tem que aprender a dar o passo que Deus vai dando o chão. Eu gosto muito É, da frase que Deus opera para quem tá, em quem está agindo. Ah, aconteceu um milagre, mas a pessoa que recebeu o milagre estava em movimento. exato. Esperar em Deus é esperar andando. Esperar em Deus é esperar em ação. É. Então, é dê o passo que Deus vai te dar o chão. Quando você... Essa ilusão da hora perfeita, né? Do dia perfeito, é uma ilusão. É uma ilusão, porque nunca chega. E você se Até, torna... Vai se tornando bom no desculpe te interromper, caminho. amiga, mas só isso que você falou, né? Eu achei muito legal, essa questão do movimento, e me lembrou também uma passagem bíblica que é de um dos milagres, né, de Jesus, quando ele faz a multiplicação dos pães. Mas ele pede para os discípulos irem lá, encher as cestas, né? Pegar as cestas, uma coisa assim. Então ele pede para que os discípulos façam o quê? Um movimento, Movimento. Olha isso. Olha, vê, esse, né? esse insight veio do céu, né, amiga? É, É um movimento, gente. Ficar assim. é, Por isso que a gente tem que cuidar muito também com a frase de esperar em Deus, porque isso pode trazer um pouco de é. passividade. E achar que Uhum. nunca é hora, que nunca é hora, estou sendo trabalhada no secreto, e esse secreto nunca acaba, é sempre ali. Tá? Cuidado com isso. E a gente vai para a mentira número 3. Quantos de vocês já ouviram, já falaram para si, ou já pensaram, né? Eu preciso da aprovação dos outros. Não nessas palavras, eu preciso da aprovação, mas um sentimento de precisar a aprovação, precisar da validação. Se ninguém te validasse, ninguém te aprovasse, você continuaria fazendo isso? Ou se não tivesse ninguém para ver o que você está fazendo, então ninguém para te julgar, você iria ter coragem? Porque muitas vezes o que está te impedindo hoje de dar o passo é essa necessidade de ser aprovada, necessidade de ser validada. E isso, o que vai gerando? Vai gerando uma pessoa que nunca está pronta. Então, vocês podem ver que as mentiras estão muito interligadas uma com a outra. Nunca está pronta, ou então se torna aquela pessoa que, sabe, síndrome da impostora? Que não se sente ainda Digna, né? Não se sente digna digna. de ter aquilo, acha que aquela oportunidade não é para mim, não me sinto, sabe, capaz de ter isso, de viver isso. Então, cuidado com isso. By Camille, eu tenho esse sentimento, mas racionalmente eu não penso assim, mas acho que o sentimento é muito forte, exato. O sentimento, ele vem com muita força. Olha os comentários que legais. A Beatriz, paciência não é sobre esperar, é sobre o que vai fazer enquanto espera. Exatamente. O Eita. que vai fazer enquanto espera. E o Felipe, sim, no primeiro milagre também, ele pediu para os servos encherem as talhas de água. Olha só, É olha verdade. isso. Quantos exemplos. Então, eu trouxe aqui também uma verdade bíblica, que está em Gálatas 1:10. Se eu ainda estivesse tentando agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Então, tem uma frase que é só você pensar, refletir, meditar sobre ela. Você está buscando validação em um mundo onde a pessoa mais perfeita da história foi crucificada. Tão forte isso, né? O homem mais perfeito, o único homem perfeito, foi crucificado. Foi traído. Gente, e a gente está num período muito propício para falar sobre isso, né? Perto da data da ressurreição de Jesus. E aí você tenta ser aprovado. Gente, olha para a cruz, olha para Cristo. O homem mais perfeito foi crucificado. E se você também está no caminho de Cristo, você vai ser ainda mais julgado. Você vai ser ainda mais crucificado. Você vai ser julgado de todas as formas e as batalhas vão chegar até você. Então, quer uma aplicabilidade, uma dica prática, rápida? Desagrade. Você está com medo de desagradar? Já desagrada. Meta para os próximos dias. Desagrade 5 pessoas. Desagrade, porque aí você vai perder o medo de uma vez. E você vai ver que tá tudo bem. Quem te ama vai continuar com você. E quem for embora, porque não é para estar na sua vida. Porque a pessoa quer que você agrade ela a todo momento. A vida não é sobre isso. Então desagrade quanto antes, porque às vezes é só uma imaginação sua que está te impedindo. Às vezes você gostaria de empreender, de largar o seu trabalho atual, de largar um ambiente, de fazer algo diferente, até de começar aqui nas redes sociais, um trabalho aqui, ou em outro lugar, e você tá com esse medo.
um julgamento da família, um julgamento de alguma pessoa que está ao seu redor. E às vezes até a própria família que vai tentar, a própria família que vai, muitas vezes, ser a que você mais tem medo. Porque nenhum familiar nosso é à toa. Nós passamos grandes provações na nossa família. Porque se fosse uma pessoa que está lá no Japão, você não teria tanto medo, né? Você Não nos teria afeta tanto quanto aqueles que nós amamos, né? Exatamente. Quanto aqueles que estão no nosso convívio mais perto, aqueles que cresceram com a gente. Então é um desafio, né? Mas a Bíblia também é recheada de exemplos, né? Em que as pessoas tiveram que desapegar em algum momento da família e no momento que isso acontece, acontece um desapego das crenças também, porque muitas vezes nós crescemos com crenças familiares sem nem perceber e que acabam em algum momento impactando em nossa vida. Então é para você que está aqui pensar quem eu tenho medo de desagradar hoje. Por quê? Desagradar ao realizar algo que é um sonho nosso. Meta da semana. Então vai lá, desagrada mesmo, aí você, pronto, o medo passou. O medo passou. E outra aplicação também é você, toda vez que chegar esse pensamento, essa trava, você se pergunta: eu estou tentando agradar pessoas ou obedecer a Deus? Eu estou tentando agradar as pessoas ou viver o meu propósito? Quem vive por aprovação não vive o seu propósito, lembre-se disso. Perfeito. E tem até um livro que se chama, né, A Coragem de Não Agradar. Fica a dica, gente. É um livro também excelente. Eu sou apaixonada por leitura. Se deixar, eu amo maquiagem, gente. Eu falo de maquiagem, de beleza, mas eu acho que o que eu mais gosto de comprar, que eu tenho paixão em comprar, são livros. Então, a Isso, coragem. amiga. Eu Nossa, tenho uma isso. biblioteca. Sério, Minha de paia, amiga? é. Não Amiga, se sabia. quiser um dia me agradar, fica a dica. Você já me deu um livro, me emprestou um livro, né? Que tá Não, comigo, tá na considere listinha dado. aí. Eu amo, amo ler. Então, às vezes a gente vai falando, eu vou lembrando aqui de livros. E esse A Coragem de Não Agradar é maravilhoso. E isso que a Lari falou, muito forte, né, gente? Quem vive para agradar pessoas acaba não vivendo o seu propósito, não agradando muitas vezes a quem você de fato tem que agradar, que é a Deus, né? Às vezes Deus te chamou para algo e você, né, nessa de ficar tentando suprir expectativas, né, dos outros, acaba se desviando daquilo que Deus te chamou, né? Então, perfeito, amiga. Olha, é muito legal isso, né? Que a gente a gente pontuou juntas, né, os temas, né, algumas principais mentiras, mas como é algo, um papo entre amigas mesmo, algo muito espontâneo aqui, conforme a outra vai falando, a gente também vai tendo, né, alguns A gente vai insights, tendo, vai aprofundando ainda mais aquilo dentro de nós, né? Então, e o legal é que Deus adora trazer revelações quando mais pessoas estão junto. Podem notar. Quando você está numa célula de oração, uma roda de amigos, vem sabedoria do alto, porque ele revela em público. Diferente de quando a gente está no secreto, claro que a gente também tem, mas vem de um jeito diferente. Você pode onde notar, às dois vezes ou o outro é mais estão ousado. reunidos, né, no nome de Ali eu Deus, estarei. ali ele está. Então, quando Exatamente. estamos em dois ou mais, parece que a coisa ganha mais potência, mais Ganha mais força, né? potência. A presença do Espírito Santo realmente vai aflorando. Vai. E, gente, a gente vai repetir todas as mentiras no final. Tem algumas pessoas aqui que perderam. Quando a gente chegar no fim, a gente vai repetir, né? Passar por todas elas. Agora é sua vez, amiga. Então, a mentira número 4, gente. Talvez você já tenha pensado isso, que é: se está difícil, não é de Deus. Eu, pelo menos, já enfrentei momentos que eu falei, meu Deus, será que não é da tua vontade? Tá tão difícil, a batalha tá tão grande que será que eu tô errada? Será que eu tô equivocada? Será que não é de Deus isso? E eu fui aprendendo, gente, que não é bem assim. Muitas vezes, inclusive, Deus está nisso que parece mais desafiador para nós. É justamente ali que Deus está realmente nos chamando, né? Ali que é o centro da vontade de Deus, porque afinal de contas, a porta do céu é estreita, né? É o caminho estreito, é a porta estreita. E muitas vezes, gente,
Deus vai realmente nos levar a lugares, a caminhos, né, a oportunidades que estão muito fora do nosso ego, que estão muito fora das nossas certezas. Então, por isso que vai parecer mais difícil, talvez, porque na verdade não é necessariamente que de fato seja mais difícil, mas às vezes é algo tão fora daquilo que a gente tem como familiar, como conhecido, que parece mais difícil, porque na verdade são as nossas resistências. E aí, isso é um primeiro ponto para você parar, observar e refletir, né? Será que tá difícil porque é o seu ego gritando? Porque tá fora do seu controle? E olha, eu sei que talvez a maioria que esteja aqui sejam mulheres. Se tem uma coisa que nós mulheres gostamos de fazer é querer controlar as coisas, não é? Então, muitas vezes a gente está sendo guiada por um caminho que está totalmente fora da nossa zona de conforto. Então, claro que vai ser desafiador, claro que vai ser mais difícil, digamos assim. Mas todas as vezes que você experimentar dessa resistência ou dessa dificuldade, né, toda vez que parecer muito difícil, ao invés de você desistir e falar, eu acho que isso não é de Deus, não é para mim, calma, não desista. Faça uma oração e perceba se de repente só não é conhecido para você, se só não é familiar. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, quando as coisas parecerem muito difíceis e você estiver pensando em parar no meio do caminho, em desistir, pensa que talvez isso seja o processo. Porque o processo, ele muitas vezes é trabalhoso. E pode até ser dolorido. Se a gente olha para as histórias bíblicas, né, a gente está trazendo muito aqui, né, os ensinamentos com base na Bíblia, porque tanto a Lari como eu, nós, né, a Bíblia é a nossa bússola, né, amiga? A gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus viva e que é um livro atemporal, né? Então, nós realmente buscamos ter uma vida que reflita, né, de alguma maneira, os ensinamentos que estão ali contidos. E se a gente for olhar para as histórias bíblicas, a gente vai perceber que todos os homens de fé, eles passaram por processos complexos, trabalhosos, né? Davi, antes de ser rei Davi, ele, né, foi perseguido, ele enfrentou, ele era um ninguém, né, um Zé Ninguém da família, digamos assim, depois foi perseguido por Saul, né, para quem conhece um pouquinho aí das histórias bíblicas. O mesmo José, né, que foi governador do Egito, ele também, né, ele foi parar numa prisão, né, ele também enfrentou grandes lutas, né, e depois no Novo Testamento a gente vê também isso com o apóstolo Paulo, por exemplo, também ficou preso, né, escreveu as cartas ali de Filipenses numa prisão. Então a gente vê várias vezes na Bíblia que os processos, muitas vezes, eles são trabalhosos, eles são até um pouco doloridos. Então não desista antes, né, de você virar uma página que talvez esteja demorando para você entender qual é a história de fato, se você está realmente no lugar certo. Pensa nessas duas coisas, porque pode ser que você esteja vivendo o processo. E o processo realmente ele é um pouquinho mais demorado. Antes de você viver a bênção de Deus, antes de você viver o tempo da colheita, existe o tempo do amadurecimento, que é o processo. Então, se está difícil, ore a Deus para que Ele te revele qual é a vontade dele. E não tenha medo do processo, porque o processo ele vai te forjar no caráter, ele vai te lapidar, ele vai te fazer amadurecer. E um fruto, ele só é verdadeiramente bom, gostoso, quando ele está maduro. Se você abrir a fruta antes do tempo certo, antes dela estar madura, o que vai acontecer? Vai ter um gosto ruim, vai estar amarga, azeda. E assim é conosco. Se a gente muitas vezes recebe algo antes do tempo, porque a gente forçou a barra, a gente não vai conseguir usufruir daquilo, né? Então,
viva o processo sem medo, sem medo. Gente, a voz da Esté é suave, né? Suave, a gente fica assim, ficaria aqui ouvindo horas e horas, né? Sua linda. Que Olha o bom, Felipe. Gabriel. Como se não me engano, André Fernandes, em uma das últimas ministrações, muitos querem ser o José governador, mas não querem ser o José escravo. Forte, Olha hein? só, pois é, que forte, Fê. Obrigada por ter trazido essa revelação aí para nós, esse lembrete. É isso. Muitos querem viver o propósito, mas não estão dispostos, né, a passarem pelo processo. Uhum. Vamos para a mentira número 5. Quantos de vocês já repetiram para si, eu sou assim mesmo? Seja uma personalidade, ou eu sou desorganizada mesmo, eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Como é que é aquela síndrome de Gabriela, né? Não é? Que eu nasci. Ah, é. Nasci assim, sou assim, vou morrer assim. É. E eu fico pensando, não, eu tenho certeza, né? Eu e a Esté, a gente, glória a Deus, a gente se conheceu já convertida. Uhum. Mas a gente não acredita quando a gente olha uma pro passado da outra, né? Quando a gente É, compartilhou já momentos. E a gente foi difícil de acreditar. A gente olha assim, foi. caramba, Jesus transforma muito, muito mesmo. E a gente viu assim, imagina se a gente pensasse, eu sou assim, eu nasci assim. É. A gente mudou muito, 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 muito. E todo mundo pode mudar muito, 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 mas tem que estar com o coração aberto. Como é que foi Uhum. para você, amiga, mudar? Você estava aberta a mudar, certo? Sim, com certeza. E acho que a pior coisa que tem, até para nós mesmas, é ficar ali estagnada, né? Numa zona de conforto e muitas vezes, assim, com o coração fechado, Uhum. né? Eu sou assim, vou morrer assim. Que pensamento mais limitante, né, amiga? É tão triste, né? Quando a gente para pensar nessa mentira, né? A gente Uhum. tivesse ficado lá, né, acreditando que a vida era daquele jeito, que a angústia é um sentimento normal no dia a dia, de que viver no automático É, é normal. Nem ansiedade, tudo que parece normal é natural, tá, gente? Porque hoje em é, dia, né? Hoje em dia o mundo torna coisas muito contrárias à nossa essência. E o mundo tenta nos convencer de que isso é normal. Afinal de contas, tá todo mundo vivendo assim, né? Tá todo mundo fazendo. é, Deve ser normal. Tá todo mundo, enfim, né? Tendo um comportamento X, tomando é. remédio para dormir, Outro para né? acordar, Normal. o dia inteiro. Na É, verdade, é comum, mas não é normal, é. né? A Camille trouxe aqui. Exatamente. E a ansiedade, né? Quantas pessoas hoje. A gente me veio isso. Mas é que a gente tava vendo esses dias uns videoclipes e a gente viu aquele. Ele é muito famoso, Ah, aquele é. Lovely. Alguém já ouviu aquela música lá? Não vou saber cantar, amiga, me ajuda. Ai, Tá bom, não amiga. sabia a letra, mas é aquela música Lovely. Na, 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 Da to Billie never Eilish. far away. Na, 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 na. Entenderam? Qual é a música? Peraí, eu vou colocar pra vocês ouvirem. Taste to love me, fall in love, heart in a pieces. Aqui, ó. Vocês estão ouvindo? Da Billie Eilish, eu acho. Dá pra ouvir? Uhum. Night on a hundred years in a place too high, but I can't find one here. Enfim, por que que me veio isso? Tá, vocês entenderam, né? Isso, Billie Eilish. So lovely. Gente, eu ouvi esse clipe por muito tempo, via, ouvia, e eu nunca imaginei, mas aquela analogia que eles fazem, aquela encenação que tem a Billie e um rapaz, o rapaz ele tá representando a ansiedade, o medo. É, E é tipo perseguindo ela, perseguindo a mente. E olha quantas bilhões de visualizações tem, é um dos vídeos mais vistos do YouTube. é. E as pessoas às vezes se identificaram exatamente com aquela representação, ou nem têm consciência daquela representação, mas em algum, sei lá, de alguma forma estão ali vendo. E
aquilo me fez refletir muito, porque muitas pessoas passam por aquilo e acabam normalizando. Ou seja, uma pessoa que passa, tem consciência também de que aquele clipe está representando isso, está normalizando, chega a um ponto que é normal se sentir ansiosa, é normal sentir medo, mas isso não é normal. É comum, mas não é normal. E eu nem te falei, né, amiga, porque a gente viu juntas, mas eu fiquei dias pensando naquele clipe e realmente assustada, né, com o quanto de visualizações e com a representação que teve. Eu já vivi, né, anos atrás, já me mediquei com... Mediquei não, né? Mas um médico me receitou, inclusive me receitou a dose errada, foi um desastre. Depois fiquei traumatizada com remédio, nunca mais quis tomar remédio na minha vida, porque eu tinha apenas 14 anos e um médico simplesmente quis, né, receitar um remédio para ansiedade, depressão, sem nem querer saber da minha história. E fico pensando o quanto que isso não acontece na vida de muitas pessoas, que estão sendo medicadas, hoje tem solução para tudo, só que não estão dispostas a mudar a sua mente, a mudar as suas crenças, aquilo que acreditaram sobre si. E não diminuindo, né, casos que é necessário, mas acredito que não são todos, deve ser um percentual muito pequeno perto do que realmente acontece. E aí, se a gente for ver um versículo que diz em Romanos 12:2, não vos conformeis, é um dos meus versículos preferidos da Bíblia. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? E realmente, se eu olhar hoje, a minha mente de hoje com a mente de 10 anos atrás, é outra mente. São pensamentos completamente diferentes, sentimentos diferentes, percepções diferentes, crenças diferentes. Tenho certeza que se a Esté hoje comparar os pensamentos dela, a mente dela com a mente da Esté de 10 anos atrás, ela vê uma Esté completamente diferente. Porque a gente renovou, não a gente, né, mas Jesus através da gente, ele conseguiu renovar, nos dar essa oportunidade. Quando a gente conhece a palavra, né, tem essa aproximação com Jesus, a gente vê que tudo é possível. E renovar a mente, a gente vê que, caramba, eu estava acreditando também em mentiras a meu respeito. Há um tempo atrás, em mentiras de incapacidade, mentiras do que os outros poderiam estar pensando sobre mim, mentiras de todos os níveis. Então, a renovação, ela confronta muito, né? Porque às vezes ela vai tentar resistir, te deixar ali, não, você é isso. Você sempre foi assim. E aí, quando você tenta mudar, quando você começa o processo de mudança, a tua velha identidade vai tentar te prender. Mas você sempre foi assim, você sempre foi a pessoa, né, que te ofende com essa palavra, que é tímida para falar em público, ou que tem medo de tal coisa, ou que é assim, ou que responde, porque aí vem as pessoas, sejam familiares, amigos. Isso que eu ia falar, né? que às vezes até as pessoas que estão perto de nós, que conheceram a nossa versão antiga, vai tentar nos puxar para aquela versão antiga, né? Então isso é um nos ponto manter lá. também, nos manter lá. Totalmente. Não, isso, sempre que eu viajo, eu tenho essa percepção muito forte, porque experimenta viajar, ficar 2 meses fora do país. E depois me conta se não é, nos conta se não é mais fácil, mais simples essa construção de uma nova identidade. Parece que agora posso ser quem eu quiser. Ninguém tá me vendo. E parece que você saiu daquela bolha, que as pessoas te veem de uma forma e elas vêm para confirmar ainda. E aí você acaba sendo aquela... Vamos pegar um adjetivo. Medrosa. Medrosa em certos aspectos da vida. Se as pessoas estão te vendo como uma pessoa medrosa, você acaba se tornando medrosa, reforçando essa crença de que você é medrosa para validar, confirmar o que elas pensam sobre você. E aí, quando você está se tornando aquela pessoa corajosa, mas você não foi sempre medrosa? Você não... Aí você volta a ser medrosa, porque, verdade, né? Isso acontece a nível até inconsciente. Agora, quando você vai viajar, agora eu vou ser corajosa. Aí você fala, eu sou corajosa. Parece que você se torna mais livre para ser corajosa. E aí você não tem aquele tanto de pressão para confirmar que você é medrosa. E o viajar, você não precisa viajar para construir uma nova identidade, mas isso é para exemplificar que muitas vezes até as próprias pessoas ao seu redor contribuem para te manter no mesmo lugar, acreditando que você sempre acreditou sobre você. E não é que elas estão te falando, você é medrosa. É porque quando você olha para elas, você sabe que essa pessoa sempre te olhou como medrosa, e aí, num nível inconsciente, você se mantém naquele lugar sendo medrosa. Então, cuidado com
com esse reforço de crença por causa do ambiente, das pessoas que estão ao seu redor. E acredite, você pode ser uma pessoa completamente diferente, mas você tem que passar pelo processo. Estar aberta e disponível para passar por esse processo e de renovação da mente, que não é simples. Não é, quer dizer, não é fácil, é simples, né? Se a gente for ver, é totalmente simples, você vai renovar a sua mente. Mas não é tão fácil, não é tão fácil. E ninguém disse que seria fácil, ninguém disse que seria fácil. Mas, estando com Jesus, tudo se torna mais fácil. E se você se comprometer, porque Deus faz tudo menos do que a sua parte. Então, você tem que falar, eu vou até o fim. Eu decido, tá difícil hoje, tudo bem, eu vou continuar. Hoje não foi um dia como eu imaginei, tudo bem, mas eu vou continuar andando, eu vou continuar reforçando, eu vou continuar, sabe, começar meu dia já profetizando como ele vai ser. Então, você tem que fazer a sua parte, minha amiga. Perfeito. Eu até lembrei, nesse exemplo que você trouxe, né, que a gente pôde pensar nisso, às vezes, de que pessoas reforçam até nessas mentiras, uma identidade falsa sobre nós, e às vezes até de uma forma bem, assim, sutil, né, fazendo brincadeirinha. Ué, mas você não era sempre aquela que fazia tal coisa? Né? Coisas nesse sentido, né? Que às vezes a pessoa pode, né, com uma brincadeira, mas ela tá reforçando algo que já é uma versão antiga sua. Exatamente. E aí eu me lembrei, gente, eu acho assim, às vezes eu vou lembrando de algumas coisas que eu acho que podem ser didáticas, tá? Daquele filme, Como Se Fosse a Primeira Vez. Acho que eu vou até assistir pra gente assistir. Vamos todo mundo assistir, gente? Vai ter feriado mesmo nessa semana. Acho que a gente poderia assistir. Porque eu acho tão precioso, gente. Faz tantos anos que eu assisti esse filme, mas eu tô me lembrando dele. E eu acho que seria tão bom se a gente realmente pudesse praticar isso nas nossas relações, sabe? De olhar a cada novo dia, olhar para quem tá na convivência com a gente e falar, puxa, essa pessoa, ela deixa eu conhecer ela de novo. Outro dia eu tava falando pro meu namorado isso, né? Eu falei, nossa, a gente sempre, eu acho que um casal, depois que casa, principalmente, sempre tem que exercitar isso de ter uma curiosidade sobre o outro, né? Nunca acredite que você já conhece o outro o suficiente. Porque, gente, nós nem nos conhecemos 100%. Não é? Às vezes a gente pode sentir, por que é assim, né? Por que eu tô sentindo isso? Nossa, você tem um comportamento que você fala, nossa, por que eu agi dessa maneira? Por que eu estou falando isso? Por que eu não consegui falar aquilo? Por que eu não, né? Então, assim, se nem a gente se conhece 100%, o que dirá o outro, gente? Não pense que você, só por conviver com a outra pessoa por muito tempo, que você já conhece ela 100%. Então, não reforce, de repente, né, coisas que talvez ela esteja lutando para mudar e que talvez ela já tenha mudado e você não percebeu. Então, que a gente possa, né, se conhecer novamente a cada dia. E acho que eu e a Lara, a gente tem muito disso, né, amiga? A gente sempre pratica isso, de sempre estar atenta uma à outra, né, de cultivar a nossa amizade, de querer saber como a outra está se sentindo. Não é aquela coisa, amiga, tá tudo bem? E aí, tudo bem? Ah, tudo bem. Não. Pergunta, como você está? Querendo realmente saber como você está, como você está se sentindo, como foi no seu trabalho, né? Se abra para conhecer um pouquinho mais do outro, porque, gente, sempre tem algo novo para você conhecer. Sempre. E tanto sempre de você mesmo como do outro mesmo. E eu acho que nas relações, né, amiga, muitas vezes as pessoas, fiquei chateada com você. E já vai na defensiva, né? Mas você... Será que a pessoa quer entender os motivos que a outra ficou chateada ou só quer se defender, só quer argumentar, quer falar que ela também ficou chateada? E, gente, uma relação, se você não se importa, no mínimo, de entender o porquê que a outra pessoa ficou chateada e ouvir os motivos dela, independente se você concorda ou não. Se pra ti não faz o mínimo de sentido. Mas ela tá sentindo, pra ela faz. E se você não se importa, você não... Isso não é uma... Isso é um egoísmo. Agora, no momento que você... Ok, mesmo que não faça tanto sentido pra mim, mas, pera, eu vou ouvir porque o que ela sente importa pra mim. Como ela se sente importa pra mim. Porque até a gente estava falando esses dias também que a gente... É engraçado, mas a gente nunca... Vocês já pararam pra pensar que a gente nunca... duas pessoas nunca vão viver a mesma realidade, ver o mundo da mesma forma.
cada A um gente vai ver de... viajou nesse A assunto, gente né, amiga? A viajou, a gente gente ficou, falou, meu gente, Deus, cada um isso é tá vendo louco. uma realidade diferente da outra, É, porque a gente cada um interpreta sente de uma conforme... maneira, né? Hã? Cada um sente de uma maneira, Sente de interpreta uma de uma maneira. maneira. Exatamente, sente de uma maneira, gatilhos são acionados, aí você vai sentir com base também do que está no teu hardware. Claro que a gente pode ressignificar muitas memórias, mas muito é do que você viveu, do que você viu, coisa da sua infância que você nem lembra. É conforme você está no momento, o que você interpretou no momento, que chegou nos seus... Enfim, gente, você nunca vai estar vivendo igual. Então é É. interessante que você se abra para... Por que a outra pessoa viu diferente? O que ela está vendo? O que ela está sentindo? E, Uhum. e é verdade, eu e a Esté, a gente entrou tanto no nível de diálogo, de conversa, de um relacionamento, de uma amizade, de uma irmandade, que a gente chegou num nível telepático. É verdade. A gente já Gente, é captou o surreal. pensamento uma da outra muitas É. vezes, Nossa, é surreal, gente, como isso acontece, né, direto. amiga? É assim, às vezes a gente não dá pra. Se a gente contar todas as vezes que isso aconteceu, vocês vão falar, gente, como assim? De É, tipo, eu ir no mercadinho e a Lari e a gente ter feito, né, um combinado, vamos comprar tais coisas. Aí eu pegar, comprar um negócio que ela tinha lembrado, ia falar pra eu comprar e eu comprar exatamente a exatamente, sem eu ter marca, tipo assim, falado. exatamente É, o que ela tinha pensado. é. Surreal isso. Aí a gente tá juntas assim, aí a gente fala tanto, gente, tanto, porque aí no dia que a gente não tá mais junto, eu falo, gente, tá faltando Tá algo. estranho. Gente, no dia que a gente se despedir, eu vou ter que abrir aqui uma live, porque eu vou precisar tagarelar, porque a gente fala tanto, tanto, e cadê aqui a energia da fala? Aí é muito doido, porque a gente tá conversando, aí a gente tá conversando, aí fica uma pausa, sabe aquela pausa que as duas param de falar? Aí dura segundos, né? Pouco tempo. Aí uma vai falar da outra, nossa, eu ia falar isso, eu ia falar isso. Nossa, surreal. E, amiga, uma coisinha que você trouxe também, né, que a gente tá acrescentando aí, a gente vai dar uma corridinha já já, né, porque a gente vai completar uma É, hora aqui de live, mas só porque é algo muito precioso, gente, que a Lari trouxe, a gente procura praticar muito isso na nossa amizade, e eu acho que isso vale para qualquer relacionamento, seja entre chefe e funcionário, entre mentor e mentorado, talvez, mas relacionamento amoroso, relacionamento familiar, é você não ficar nessa reatividade, sabe? Quando o outro é, te traz algum feedback ou fala como se sentiu, ouvir e falar, vou pensar sobre isso, eu não tô enxergando isso, não tô, não, né? Tipo assim, às vezes a gente vai expor, vamos supor, eu falo pra Lari, amiga, aquele dia que você falou tal coisa, eu me senti assim. Não invalide como o outro se sentiu. Às vezes a Lari pode falar, Esté, mas eu não entendi por que você se sentiu assim, porque pra mim não foi essa a minha intenção, eu não me lembro de ter falado assim. Mas é, tenha esse coração aberto de falar, mas eu te peço perdão se eu te feri, se eu te magoei, se, né, se você entendeu dessa maneira, eu vou ficar mais atenta. A gente tem muito isso, né, amiga? Da gente sempre expor uma para uma a outra aquilo que se a gente se sente desconfortável, exatamente. ou às vezes, né, uma interpretação que a outra teve de algo que uma falou. Eu acho que a gente pratica muito isso, né, amiga? De verbalizar. Uhum. Acho que a gente não tinha muito isso antes, né? Cada uma na sua individualidade. E a gente tem buscado esse exercício, né? De realmente expor. E nós mulheres, às vezes, a É, gente guarda as coisas, né? A gente quer que o é. outro adivinhe. E eu acho que é tão No nosso precioso caso quando a até gente. aconteceria, né, amiga? No nosso caso, aconteceria. Adivinha fácil. É, é. Mas eu acho que isso é algo assim para realmente vocês guardarem, porque isso vai fazer toda a diferença, gente, na vida, nos relacionamentos de vocês. Não ter essa É, reatividade, mas sim um coração aberto é, para é, ouvir, sabe? é. Para reconhecer, para buscar, né, se melhorar, se lapidar. E Exato, se exato. afetou o outro, às vezes você não teve a intenção, mas é o sentimento do outro. Se o outro se sentiu ferido, reveja, repense. Vale a É. pena. Se for E alguém, falar né, também, né? importante para você, vale a pena Uhum. você refletir sobre aquilo, né? Ainda que não tenha É. sido a sua intenção. E falar também. Esses dias eu vi eu li sobre isso, não lembro onde que eu li, se foi num livro, mas às vezes a gente acha que tóxico é só aquele que grita, tóxico é só aquele que manipula, tóxico é só aquele que fala alto e agressivo. Tóxico também é aquele que
vê a situação, não se sente bem, vou guardar, não vou falar nada. E aí fica dia assim agindo meio estranho, meio quieto na sua. Isso também é um comportamento tóxico, Total. né? Tem até uma coisa que falam que é tratativa de silêncio, né? A Uhum. pessoa que fica brava com alguma coisa, aí fica indiferente. Isso é um É, comportamento super tóxico, começa a né? ficar Fazer fria. tratativa de silêncio com o outro, seja um É, alguém de família, seja uma amizade, seja um relacionamento é. amoroso. E o outro É um não vai saber. passivo-agressivo. Principalmente mulher, né, com homem. É, Eu vi aquele vídeo que eu te enviei, né? Como é que era? Do tomate, era, sei lá, o homem só faz uma pergunta, a mulher começa. é, Não, porque ele falou isso, porque aquilo, porque aquilo, já cria mil cenários, mil mulher é hipóteses. muito assim, às vezes fala, meu Deus, que como a gente, nossa, é desse jeito, né? Às vezes o homem só fez o negócio, só cortou, só Uhum. não cortou o tomate. E aí a gente já pensa, não, ele não cortou porque isso, porque aquilo, porque ele não gosta mais de mim, porque ele não se importou comigo. Ah, eu falei do Era tomate isso o ontem, ele vídeo. esqueceu de pegar o tomate, aí agora o tomate isso. Gente, é um negócio assim, ó. É. Vocês têm que ler aquele livro. As mulheres são de Marte, enfim, dois planetas diferentes. Eu sempre As mulheres confundo. são de Marte, os homens são de. De Vênus. Não, Ou as mulheres são de os Vênus, os homens homens são são de de Marte. Marte, as mulheres são de É. Vênus. Acho que é Enfim, isso. a Viviane, estou vivendo isso. A gente falou ó, que as pessoas certas estariam nessa live. E muitas vezes É, é isso que você precisa pegar, alguma mensagem que a gente realmente está trazendo. É, a comunicação de homem e mulher é completamente diferente. A percepção é completamente exatamente. diferente. A mulher já criou a hipótese, já criou a árvore genealógica com tudo É, das possibilidades, com a matriz disso, daquilo. O homem, tipo, ele é muito prático. Ele é, só pensou, falou, às vezes confundiu a palavra, é, e ele nunca vai imaginar o que a gente imagina. Então, assim, fale, exponha mesmo, porque guardar não é legal, e tenha uma amiga para conversar, uma amiga é, mulher para você poder falar, desabafar. Porque às vezes o homem é muito prático, tipo, tá, como eu resolvo isso, tá? Por que tu tá trazendo tudo isso? Às vezes a mulher só é. queria desabafar. Se a Foi o que eu mulher mais tiver de aprendi. TPM, então, aí É, complicou tudo. o que eu mais aprendi desse livro foi isso, que o homem, ele é muito prático, ele é assim, ele tem o instinto de resolver as coisas. É, É o assim, homem tá, o que resolvedor, eu né? faço? Tá, E a mulher, às vezes, ela quer falar, quer desabafar, quer É. isso. Quer Então, ser compreendida, quer ser quer ser ouvida. compreendida, exatamente. E aí, às Fica a vezes, a dica, mulher. viu? Se tiver algum homem aqui na live, às vezes a mulher, nós mulheres, a gente só quer desabafar. E se às Uhum. vezes a mulher não tem uma grande amiga, como a gente tem amiga, não é todo mundo que tem essa bênção. Então, É, homens, tenham também paciência conosco. exatamente, exatamente. E agora que Deixa já eu que a vir, gente tá indo, então, vai para a mentira número 6, para amiga. a mentira número 6, gente, que essa sei também que muita gente cai nessa mentira, que é a mentira da comparação, né? De você achar, eu escrevi aqui, a mentira não tem o valor ou sou apenas mais um no mundo. Sabe aqueles pensamentos de ninguém se importa, eu acho que eu sou só mais uma, né? Minha vida, acho que minha vida é crescer, ter meu trabalho, envelhecer, morrer, ninguém tá nem aí pra mim, eu não tenho, né? Vive aquela vida no automático e se esquece de que não, você tem valor. Existe um propósito para sua vida. Deus te fez com um propósito. Você não é um erro, você não é um problema, você tem importância e você está aqui nesse mundo porque Deus tem algo para fazer em você e através de você. E inclusive apesar de você, porque às vezes a gente complica, né? Uhum. Mas graças à bondade de Deus, muitas vezes ele faz até apesar de nós. Então, não se convença, não se deixe definir pelos seus pensamentos, porque muita se lembra que nós não somos os nossos pensamentos. Nós somos o que Deus pensa a nosso respeito. E tem um versículo que está em Jeremias que eu gosto muito, até anotei aqui, que diz assim: antes de formar, Jeremias 1, versículo 5 diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Olha que coisa preciosa, gente. Antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus já tinha um plano para nós, já tinha uma história para nós. Então, não se deixe convencer por mentiras desse tipo, de que a sua vida não tem importância, de que você
é uma pessoa, é só mais um na multidão. Não se compare, não fique olhando para a história do outro, para a vida do outro, para a imagem do outro e se colocando num lugar de inferioridade, né? Num lugar de sem importância, porque Deus te chama para algo único. Deus tem planos para sua vida. Talvez você esteja vivendo aquilo que a gente falou, né, no meio da nossa live, que é os processos. Talvez você esteja enfrentando duros processos, mas não desista. Não se deixe enganar por essas mentiras da sua própria mente, porque Deus, ele tem sim um plano maravilhoso para sua vida. Você é importante para Deus. A sua vida tem valor. E tem ainda um outro versículo que é o Salmo 139, versículo 14, que diz: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Então, eu gosto muito de combater todas as vezes, né, que eu me vejo me comparando com pessoas, com histórias de... Porque é normal, o ser humano muitas vezes cai nesse lugar de comparação ou num lugar do assim, eu acho que eu vou... Sabe, até assim, tem pessoas que são um pouco mais tímidas e elas falam assim, eu vou entrar de fininho e eu não quero que ninguém perceba, eu vou sair à la francesa para ninguém perceber, porque afinal de contas eu não sou importante aqui. Não vou fazer falta, não vou fazer diferença. Ei, você sabia que isso é uma mentira que você está contando para você? E que você vai sim fazer a diferença naquele ambiente, porque se você foi chamado, convidado para estar ali, é porque você é significante ali. Então, olha como às vezes as mentiras, elas vêm camufladas, elas vêm através de sutilezas. Eu não vou sair de fininho para ninguém perceber, para não atrapalhar. Outro dia, é alguma coisa que eu tava conversando com meu namorado também, e aí eu falei para ele, eu não quis te falar porque eu não queria atrapalhar. E aquilo me marcou tanto, porque ele falou assim, você nunca atrapalha, amor. Pelo contrário, eu quero te ouvir, eu quero saber. E eu falei, nossa, olha que coisa, né? Acho que eu tinha essa crença. Eu não vou falar, não vou, porque eu posso atrapalhar, eu atrapalho. Gente, isso não é a verdade. Você nunca vai atrapalhar quem verdadeiramente se importa com você, quem te ama. E se isso já é assim nas nossas relações humanas, as relações mais genuínas, que dirá para Deus? Deus te vê com valor. A sua vida é preciosa, a sua vida é importante. Deus se importa com você. Então, guarde isso. Carregue esses 2 versículos todas as vezes que você quiser sair de fininho, inclusive de algum lugar. Se lembra que você foi escolhido para estar ali. E existe, inclusive, uma permissão de Deus para você estar aonde você está. O trabalho que você tem, o lugar onde você mora, o bairro que você está. Existe uma permissão de Deus para você estar aonde você está. E a sua vida, ela importa. Ela é significativa. Então, não deixe essas mentiras penetrarem na sua mente e no seu coração. Não se convença delas. Porque você é único e precioso ou preciosa aos olhos de Deus. Uau. Maravilhosa, amiga. E isso me tocou porque eu lembrei de anos atrás. Aconteceu muito isso. E foi Deus falando comigo. Eu saí de fininho de um ambiente. Ninguém vai notar. E eu Olha tava só, lá. Eu fiquei de preguiça de dar tchau pra todo mundo, sabe? Eu pensei, também, ninguém vai notar. Veio esse pensamento. Eu fiquei chocada. Eu abri o WhatsApp. Onde você foi? Cadê você? Você já foi Olha aí. embora? E eram várias pessoas diferentes. Então eu fiquei. Essa crença caiu por terra, muito forte. A gente às vezes não tem noção, né, da diferença que a gente faz. É. E forte, muito forte. Olha aqui o pessoal reagindo. Amém. Amém, amém. Recebam. Isso é para todo mundo que está aqui agora, ouvindo isso, para todos nós. É uma prática, né? Mais uma vez eu reforço aquilo que eu falei no início da live. Tudo isso que a gente está trazendo aqui para você, gente, é o que a gente vive, né? É o treino, o exercício que nós fazemos no nosso dia a dia. E a cada novo dia,
são novos desafios, né? São novos pensamentos. Eu vejo como se é, sempre há, né, a dualidade ali, a luz e as sombras, né? A escuridão. Então, Exatamente. existem os pensamentos verdadeiros e os pensamentos mentirosos. Eles vão vir, os dois. Agora, a questão é quais você vai alimentar. Então, a gente tem que estar sempre nessa atenção. Exatamente. E tudo que você alimenta cresce. Uhum. Tudo que você dá força vai se tornando cada vez maior. Por isso, observe também quais são os gatilhos de tal pensamento, né? É. Se você também está frequentando muito um ambiente que não te valorizam, Uhum. que criticam, enfim, às vezes é hora de você sair desse ambiente. Não te ouvem, né? Que te Não te façam se ouvem. sentir invisível, Uhum. insignificante, não importante, que Tem não ambientes, né? te. É porque talvez seja a hora de você sair desses ambientes, né? Ter a coragem de sair desses ambientes. A coragem de sair. Exatamente. Pode ter certeza que tem outro te aguardando, onde É, as pessoas vão te amar, te valorizar, te ouvir, te fazer exatamente. você se sentir especial, É, amada. Deus já te fez essa pessoa, essa mulher amada, digna, escolhida. Mas você também tem que ter sabedoria para frequentar os lugares certos, para é. estar nos lugares certos. E qual que é, então, amiga, a última A mentira, última sétima? mentira. E essa, talvez muitas pessoas alimentem sem nem perceber e de forma até como um sentimento, não propriamente como um pensamento, que é prosperidade não é algo espiritual. Quem já pensou isso? Quem já sentiu isso? Ou então sentir que vai se afastar de Deus se ganhar mais dinheiro. Na verdade, vamos quebrar essa crença, porque prosperidade não é necessariamente ganhar mais dinheiro. Hum, Prosperidade é romper. Prosperidade é você sair de um lugar aqui e ir para outro, crescer. E eu estive esses dias, né, no Método IP do Pablo e eu tive assim coisas que me marcaram muito. E essa que eu vou trazer agora para vocês, e eu falei assim, foram tantas coisas que eu quero realmente transbordar, né, na vida do outro. Eu acredito que a vida é muito sobre isso. Inclusive, a gente quer dar uma tarefa para vocês. Vocês vão transbordar esse conhecimento que vocês tiveram hoje na vida de outras pessoas também. Sabe aquela coisa que marcou vocês? Vocês vão falar para uma pessoa que está do seu lado, para uma amiga. Vocês vão amanhã, para uma pessoa que você não conhece, transbordar isso também. E uma das coisas que me marcou também foi que por que a natureza prospera, né, de uma forma tão fácil? Toda hora a árvore está crescendo, as plantas, as flores. A natureza não tem cérebro. E muitas vezes é o nosso cérebro que está atrapalhando. Porque o nosso cérebro vem e coloca várias dúvidas, várias perguntas. Não, porque não é hora. Não, porque eu não estou pronto. Não, porque será que estou magoado com aquela pessoa, então não vou falar aquilo. Por que isso? Por que aquilo? Por que não preciso falar isso? A pessoa já sabe. Se coloca várias limitações, né? Teu cérebro vem trazendo várias coisas, você racionaliza muito e impede algo que deveria simplesmente fluir, algo que deveria simplesmente romper, crescer. Então, será que você está prosperando e não necessariamente ganhando dinheiro? Ganhar dinheiro vai ser uma consequência de você estar, né, prosperando, mas você está rompendo padrões, você está acessando novos ambientes, novas amizades, novos lugares, quebrando com padrões antigos que você tinha, com hábitos antigos, hábitos ruins, aquela versão antiga sua, que não era muito boa, se foi. O que você está acontecendo na sua vida, né, nesses últimos meses? Ou você se sente presa no mesmo lugar? Porque se você se sente presa, isso é um lugar onde você não está prosperando, mas o natural da vida é prosperar e é sim espiritual. Uma verdade bíblica que está em João 1:2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Então Deus ele não te chamou para sobreviver, ele te chamou para prosperar com propósito. E prosperidade também é diferente de riqueza. Riqueza, tem gente é rica, mas não se sente próspera. uhum. E tem gente que vai prosperar com propósito. E quando isso acontece? Quando o seu propósito está alinhado.
quando você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, porque não existe nada mais próspero, nada mais que seja, que te dê uma saciedade, né, entre aspas, que te sacie, que não seja viver aquilo que Deus está te chamando para viver. Seguir o seu chamado, o seu propósito. E é ali que as coisas acontecem, é ali que você sente, caramba, isso faz sentido, né? Tô crescendo, tô rompendo. E eu vejo muitas pessoas também romantizando a escassez. Eu tô nesse lugar e eu me sinto mais próxima de Deus aqui. Cuidado com esse lugar. Isso muitas vezes é a estratégia do próprio inimigo para te fazer se manter ali. Fica ali nesse lugar onde isso para mim basta, isso tá bom. Até porque crescer, né, amiga? Crescer dói, né? Digamos assim. Então, porque o crescer, ele, para você crescer, você precisa passar pelo processo. É, A borboleta, para ela virar a borboleta, existe todo um processo, né? Para ela sair ali, inclusive do casulo. uhum, Né? Então, eu vejo que também tem muito isso, assim, às vezes a pessoa ela não está crescendo, não está prosperando, porque ela também não quer, talvez, lidar com algumas responsabilidades, porque quanto uhum, maior é o seu crescimento, uhum. maiores serão também as suas responsabilidades. É, Né? E sendo bem sincera, se vamos pegar a Larissa de 2020, misericórdia, não quero que ela... Não, eu sou grata, a gente tem que ser grata por cada fase nossa. Mas, até porque é cada fase que nos traz na fase que a gente está hoje. Com certeza. Mas eu fico pensando, se Deus falasse, filha, você vai passar por tudo isso aqui, ó. Você quer? Você quer prosperar de verdade? Você vai passar por tudo. E ele pudesse me mostrar um filme do que aconteceria, a minha mente de 2020 diria, não, eu não quero. Eu não quero passar, porque se a gente vê tudo, a gente se apavora. Porque é um processo. Não é que é só dor, mas é doloroso. Tem glória também, mas é muito desafiador. E por isso que Deus não mostra. Porque muitos não iriam dizer não na hora, iriam rejeitar passar pelo processo. Então ele só nos revela o próximo passo. Ele só nos revela que, ó, isso vai acontecer aqui, isso vai acontecer aqui. Ou Então talvez a nem gente acreditaria, né? Talvez não acreditaria. Se falasse como a Larissa hoje se vê, como a Larissa hoje está, como a Larissa hoje se veste, como, né, como se comporta. Talvez se eu olharia, se alguém te mostrasse a Larissa de hoje, você falaria, imagina, essa não sou eu. Porque não tem identificação naquele momento, né? exatamente. Por isso que é importante, ó, renovar a mente. Tetsu, Porque querido! Oi? Um amigo querido, Tetsu, ele escreveu: a dor é o sofrimento, a dor e o sofrimento talvez seja uma abreviação do nosso aprendizado nos planos de Deus. Que alegria, Tetsu, te ver aqui! Eu fico alegre também, então. É muito isso, assim, a gente... Por isso que é importante renovar a nossa mente também, porque senão a gente vai ficar pegado à nossa velha versão. Por exemplo, a Larissa 2020 acha que a melhor versão é aquela lá, que é aquilo. Imagina que se eu visse em 2020, eu hoje, eu ia dizer não faz sentido. Eu ia querer ser aquela. Mas quando a gente renova a nossa mente, a gente alinha os nossos desejos com os desejos, com a vontade de Deus. E é muito louco, porque eu vejo os mapas de sonhos que eu montava lá atrás e eu falo, gente, por que eu desejava isso? Então, o processo, e até mesmo quando eu falo, né, quando a lei da atração ela é bem compreendida, aos olhos de Deus, é algo que é sobre a gente alinhar a nossa vontade com a dele e tomar posse daquilo, daí dar o passo de fé. Ok, é vontade de Deus que eu tenha isso, então eu tomo posse, eu dou passos de fé. Mas a lei da atração não é um convencimento. Deus me dá isso porque isso é o melhor para mim. Porque se tua mente ainda não está alinhada, se teus pensamentos, e os pensamentos eles são diferentes dos teus, você vai achar no momento que aquilo é o melhor para ti. Mas Deus, ele vê tudo, do início ao fim. E ele sabe o que é melhor para você. Ele te dá livramentos que você só vai entender lá na frente. Ele te muda a rota que você só vai entender depois. Então, por isso que é muito importante a gente estar nessa renovação
em Uhum. sintonia com os pensamentos do alto, senão a gente se sabota, acha que aquilo, a gente briga com Deus, não, por que que você tirou isso de mim? Por que que não deu certo? Por que que isso? E você vai Gente, achar se que as coisas sabota, estão contra guardem isso, você. gente, guardem isso, porque isso é muito profundo, isso acontece demais. E como a Lari está trazendo, né? Isso é uma autossabotagem. Então, tomem cuidado com isso. É uma autossabotagem. Então, é a todo momento a gente falar... A gente vai ter dias confusos. E a gente Uhum. falar, Deus nos revela o que ainda precisa ser revelado, nos mostra, tira do meu caminho o que eu ainda insisto em ter, e o Senhor sabe que não é o melhor para mim. Me mostra se na verdade aquilo é para mim, é alguma crença minha que eu preciso trabalhar. Então olha como a gente coloca isso, entrega, mas entregar não é, ó, agora você faz tudo. Não, você tem que fazer a sua parte. Muitas vezes é perdoar alguém, é trabalhar uma crença sua, é sair de um ambiente, é sintonizar os teus desejos, né? Ver que aqueles desejos talvez não são os melhores, ou até ver a ordem de prioridade. Se a tua prioridade é aqui, ó, fazer dinheiro, nunca deve ser a prioridade. O dinheiro é só um meio, é uma ferramenta. É uma ferramenta. E se você está colocando em primeiro lugar, muitas vezes Deus vai trabalhar tantas coisas em você até você refazer essa ordem e ver que ele nunca deve estar em primeiro lugar. E ele te prepara para que você não se perca. Se ele te dá 10 milhões de reais hoje, 100 milhões de reais, o que você faria com esse dinheiro? E anos atrás também o que faria? Por exemplo, hoje eu já vejo que são coisas, a forma de lidar com o dinheiro, que é uma ferramenta, é completamente diferente de anos atrás. Com certeza. Então ele vai nos preparando para viver as promessas dele na nossa vida. É verdade. Amém. É verdade, amiga. Que lindo isso, né? Ele vai nos preparando até para que a gente usufrua de maneira que não vá trazer dor lá na frente, né? A Exatamente. prosperidade de Deus, as bênçãos de Deus, elas não acrescentam dor, né? Isso está na palavra também. Então, quando a gente se abre, né, e tem uma outra coisa também que você trouxe, que eu acho que faz muito sentido também, né, e que também quero reforçar aqui, é da gente também se abrir para ouvir, né? Colocar, como a Lari trouxe, né? Colocar ali no altar de Deus, colocar em oração, pedir uma direção e se abrir não só para agir, mas também para escutar. Qual é a direção de Deus? Né? Como você deve usar os seus recursos? Será que você tem usado os seus recursos com sabedoria? Você tem sido uma pessoa generosa, né? Ou você usa tudo para si, para benefício próprio, né? Ou usa de maneira assim superficial. Então, eu penso que a gente tem que estar sempre pedindo sabedoria a Deus, né? Para que a gente possa Exatamente. realmente usufruir de tudo aquilo que Ele nos entrega, né? Com sabedoria mesmo, com Exatamente. consciência, né? Sim. Isso é tudo. Todos os recursos que a gente tem, né? É. Seja assim, a nossa voz, né? A nossa Uhum. imagem, os nossos dons, nossos talentos, nosso dinheiro, tudo que você tem que se perguntar: eu estou usando isso com sabedoria? Exatamente. Com Porque muitos vão consciência. pensar, né? Mas eu tenho pouquíssimo. Imagina que Deus está olhando para isso. Quem é fiel no pouco, muito será dado. Então, não é todo mundo que tem muito hoje, né, foi abençoado por Deus, porque a gente não pode esquecer que o outro lado também pode dar tudo isso, mas foi abençoado por Ouça, Deus. dá. Em algum momento, Deus percebeu que essa pessoa estava honrando esses recursos, né? Tempo, energia, dinheiro. Eu até anotei aqui uma frase para a gente se perguntar todo dia: onde hoje eu posso honrar a Deus com os meus recursos? Então, tudo que a gente também glorifica ao Senhor, né? Eu conquistei isso na minha empresa, nos meus negócios, e eu uso para glorificar a Deus. Eu também vou falar bem, trazer bem rapidinho aqui, né? A ordem que segue o dinheiro é honrar, ou seja, sementes que a gente planta, honrar o propósito, né? Isso é uma prioridade espiritual. A nossa estrutura, contas fixas, compromissos, ajudar a manter a ordem. E para expansão, conhecimento, negócio, crescimento, você multiplica. Vida, você também usufruir, né? Você pode usufruir sem culpas, lazer, experiências. E você ter também reserva, uma segurança e visão de longo prazo. Ou seja,
Isso cria um fluxo limpo, sem culpa, sem descontrole. Se você quer receber esse resumo que eu fiz de como usar os recursos de forma sábia, no final da live, a gente vai deixar um espaço para vocês comentarem, né, nos comentários, e você pode também, se você escrever quero, a gente envia para você no direct. E aí, outra coisa para você se perguntar, né, e ter esse filtro. Antes de qualquer gasto que você vai ter, isso está alinhado com quem eu estou me tornando? Isso é necessidade, estratégia ou emoção? Eu faria isso se ninguém estivesse vendo? Ou seja, para você governar, né, sobre os seus recursos, você precisa se perguntar, eu estou fazendo isso para uma validação, para o outro ver que eu tenho isso? Ou estou usando de forma sábia para honrar, né, honrando com o que ele me confiou? E muitas pessoas também têm o medo de ser generoso, né, de dar. Mas como é que eu vou dar se eu não nem tenho para mim? Gente, a generosidade é um princípio poderosíssimo para o reino. Quando você dá, ajuda alguém, abençoa, né, investe em algo que expande o reino, você tá honrando muito a Deus, né, e o reino, e né? confiando. Isso não precisa ser grande quantia, às vezes é também doar o seu tempo, né, doar a sua atenção, doar uma palavra. Sua alegria. Sua alegria. Doar Então, o seu amor, exatamente. Olha, tudo que você, toda vez que vier, né, chegar um pensamento mentiroso em relação à prosperidade, dinheiro, riqueza, relembre disso, até porque as suas crenças hoje têm muito a respeito do que você viveu, e podem ser experiências que te trouxeram, né, uma memória negativa, mas você pode ressignificar hoje. A prosperidade é boa. A prosperidade, ela tem que ser leve, né? Porque a riqueza ela não acrescenta dores. E você pode, muitas vezes, expandir, transbordar na vida do outro com a sua prosperidade, que você vai conquistando, né, ao longo da vida. Eu acho que não tem nada que traz, assim, tanta satisfação ao coração do que a gente poder transbordar na vida daqueles que nós amamos, né? Então, ou a gente tirar um sorriso de alguém que a gente não conhece, mas transbordar na vida desse alguém, né? Seja como a Lari trouxe, né? Seja com um olhar atento, um sorriso. Às vezes você não está no momento de fazer um pix para alguém, né, para abençoar alguém, você não consegue talvez contribuir tanto nessa parte financeira hoje, mas você pode contribuir dando a sua atenção, dando o seu tempo. Quantas pessoas, gente, só precisam abrir o coração e desabafar? Quantas pessoas vivem num caos, num automático tão grande que já até se esqueceram de, eu posso abrir um pouco meu coração com alguém. Vai ter alguém ali que vai me ouvir sem me julgar, vai me ouvir com tempo, com realmente presença. Porque, né, às vezes a correria é tanta que a gente está diante de alguém, a gente está ouvindo o que a pessoa está falando, mas a nossa mente está longe. Mas quando a gente está presente, nossa, isso é quase que, assim, um milagre nos dias de hoje. Então, saiba que você tem muito o que compartilhar. E eu quero finalizar aqui, né? A gente falou 7 mentiras. E eu quero trazer, então, um 8º ponto, que é uma verdade. Nós estamos numa semana muitíssimo especial para todos os cristãos, né? Que é a Semana Santa, onde a gente tem a possibilidade de recordar da crucificação de Jesus, né, da morte de Jesus, mas principalmente da ressurreição dele, do milagre da ressurreição, o milagre da vida, o milagre da renovação, porque em Deus, em Cristo Jesus, nós somos renovados a cada novo dia, as nossas forças são renovadas, o nosso coração se esvazia de toda mágoa, de toda angústia, de todo peso. E nele nós ganhamos o que? Leveza, nós ganhamos esperança, ganhamos paz. Então, eu quero te lembrar de uma verdade que é: Deus é amor e Ele te ama. Então, que você possa, né? Que todos vocês que estão aqui, ficaram aqui nessa 1h30, é isso, amiga? Caramba, nem vi passar. Também não. Nessa 1h30, que você possa sair dessa live com uma convicção, que é:
a sua vida é importante para Deus. Deus ama a sua vida. Ele se importa com a sua vida. Tudo aquilo que é importante para você, tenha a certeza de que também é importante para Deus. Às vezes a gente acha assim, isso é tão insignificante. Deus nem vai se importar com isso que eu tô passando. Olha, eu fico até. Acho que tem alguém que tá precisando realmente dessa luz no coração, porque eu tô sentindo forte aqui de falar isso. Pode ser que você esteja passando por algo que você fala, isso é tão insignificante perto da grandeza de Deus, mas hoje Deus te lembra. Ele se importa com cada detalhe da sua vida, com tudo aquilo que você sente, cada peso do seu coração, ele vê. Cada lágrima que você derruba, os anjos de Deus recolhem essa lágrima. E ele está vendo, ele está com os olhos atentos para tudo aquilo que você está passando, vivendo, sentindo. E ele hoje quer te lembrar, eu sinto aqui no meu coração Deus, Jesus, na sua plenitude de vida, com os braços abertos, dizendo: Ei, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. O que isso significa? Jesus está batendo na porta do teu coração. Se você abrir o teu coração para Ele, Ele entrará e Ele te renovará. Ele cearei contigo, né? Ele estará com você, ele terá comunhão com você. E nessa comunhão, tudo aquilo que parece perdido, tudo aquilo que parece impossível, Ele é capaz de restaurar. Ele é capaz de dar vitória. Ele é capaz de mudar destinos, mudar histórias, mudar pensamentos, mudar sentimentos. Eis que estou à porta e bato. Então, guarde essa verdade. Ele está à sua espera de braços abertos. Ele te lembra que a sua vida é preciosa, de que você é alguém visto. Ele te conhece. Ele conhece cada fio de cabelo da sua cabeça. Ele sabe o teu nome. E ele se importa com você. Ele quer te amar. Se permita ser amado, ser amada. Se permita receber um abraço hoje de Jesus. Porque ele vive e ele está aqui conosco. Os anjos de Deus estão aqui acampados. Eu sinto isso. Eu sinto essa atmosfera onde a paz dele, que excede todo entendimento, está aqui. E esta paz ele está derramando sobre cada um de nós, cada um que está aqui sintonizado a essa live, será tocado por um anjo de Deus e receberá, se abrir o coração deste amor, dessa paz, que excede todo entendimento, e ele renova as forças, ele renova os teus sonhos, ele renova a sua vida. Creia nisso. Guarde essa verdade com você. Ele cura o que precisa ser curado. Amém. Eu fico olhando preocupações que eu tinha, medos que eu tinha, aflições. Gente, Jesus cura tudo. Tudo que você pode imaginar. Tudo. Se você abrir seu coração, a gente tem que valorizar o acordar e se sentir livre. Sabe? Sentir nada dói. Eu fico pensando hoje que alegria acordar e sentir alegria, não sentir aflição, sabe aquelas dores de memórias e imaginações que a gente vai criando. Uhum. Tava pensando esses dias, meu Deus, nada dói. Jesus curou tudo, tudo. Foi curando cada partezinha do meu coração. Porque tem dores que só tiram peso. Tem dores que só a gente sabe que tem, que já teve na vida. E ele conhece todas as suas dores. Se você abrir e se permitir passar por esse processo de cura, pode ter certeza. Vai chegar um momento que você vai dizer, obrigada, Jesus, nada mais dói. E você vai ajudar, você vai ter uma sede de querer ajudar os outros a se curarem. De querer levar isso, porque é tão profundo, é tão lindo.
Então se permita, a gente tá aqui, a gente falou, a gente sentiu muito no nosso espírito de estar aqui hoje, e a gente falou, a gente sabe que as pessoas certas vão assistir. A gente sabe que as pessoas certas vão estar aqui. Então você não tá aqui por acaso. Você não tá aqui por acaso. A gente quer ao mesmo tempo convidar, né, quem tá sentindo que quer resgatar esse amor que é infinito, que é incondicional, mas que às vezes sente dificuldade de sentir ele. Uma vez a Estela me trouxe uma analogia tão boa, né, amiga? Aquela do cachorro. Do cachorro que muitas Aham. vezes quer falar. O cachorro, gente, muitas vezes ele tá, né? Pense num cachorro de rua. Ele precisou se defender, ele precisou se proteger. E aí, quando chega alguém querendo resgatá-lo, querendo fazer um carinho nele, querendo cuidar dele, ele foge, ele rosna, ele avança, às vezes até querendo morder. Por quê? Porque ele não sabe receber amor. Ele não está pronto para isso, ele não está preparado para isso, ele desconhece aquele cuidado, ele vê como uma ameaça, mas isso não significa que ele não merece ser amado. Ele só está esquecido do que é ser amado. E às vezes nós estamos como esse cachorrinho perdido, Se protegendo, né? se protegendo, rosnando até quando alguém se aproxima demais, fugindo. Mas, na verdade, nós temos a certeza de que todos buscam o amor dentro de si. A alma de cada um, de cada ser humano, anseia pelo amor, em amar e se sentir amado. Todos nós buscamos isso. E a gente precisa buscar o lugar certo, né? A fonte do amor, para que a gente, de fato, possa se sentir amado e consiga transbordar desse amor. Mas, às vezes, a gente também... a gente entende, né, Lari, que às vezes é muito sozinho, às vezes você tá, né, pense nesse cãozinho perdido, que tá ali na rua, que já passou por tantas coisas, que já foi tão ferido, às vezes apedrejado, tem tantas marcas ali, tantas feridas. Às vezes ele não vai saber, ele não vai conseguir, nem que ele queira, ele não vai conseguir ser amado de uma hora para outra. Ele vai precisar o que? Aos pouquinhos. Você vai se aproximando, você vai ali apresentando uma comidinha, né? Aos pouquinhos você vai se aproximando até que ele consegue, ele se permite receber um carinho. Então nós estamos aqui para isso também, né, amiga? Para que caso você esteja aí se sentindo perdida, se sentindo assim, se sentindo só, talvez tenham pessoas aqui que estejam com sonhos frustrados, com o coração se sentindo solitário, com pesos que você pensa que ninguém vai entender, que nem você sente mais que tá suportando. Sabe quando chega um limite assim, eu tô cansada, eu tô exausta. Às vezes, não fisicamente, mas às vezes a sua alma tá exausta, tá sobrecarregada. E a gente quer ser essas, né, Lari, que segura na sua mão e fala: ei, deixa eu te lembrar como é amar, como é se sentir amado. É, que lindo. Peixe engravado, essa live foi uma resposta pra mim, glória a Deus. A gente falou que se a gente tocasse uma vida, atingisse uma vida, que tudo já teria valido a pena. E a gente vai, já que nem todo mundo conseguiu pegar do início, a gente vai deixar Vamos deixar gravado, gravado então, no né? feed. E a gente quer incentivar todos que estão sentindo, né, e querem relembrar desse amor, relembrar dos seus próprios sonhos, né, olhar, não sei, tem algo que você precisa curar, tem algo que você está sentindo, a gente muitas vezes consegue se abrir quando está em grupo, né, quando está com mulheres que confiam. E eu acredito muito que Deus usa as pessoas, né, usa ambientes, e a gente quer fazer algo para essas mulheres que estão sentindo, né, nesse momento, para estar num ambiente seguro. Então a gente vai depois passar mais detalhes para vocês, mas se você é essa mulher
que a gente faz, amiga? Comenta aqui a palavra amor. Amor, né? Comenta na Amor. live, a gente vai deixar a live gravada. O que você acha? Aí aí vocês podem comentar a gente na live, ou agora, Nos Lari. comentários, nos Nos comentários. comentários, Comenta né? amor. Se você quer estar com A gente pode mulheres, fazer um grupo, sei lá, né? né? A Um gente vai. direct ou um grupo no WhatsApp. A gente vai pensar, mas a gente quer unir essas forças, né? A gente quer E realmente transbordar. se unir. A gente já se uniu, a Lara e eu, né? Mas a gente quer saber se mais mulheres ou também homens, né? A gente tá. A gente a gente sabe que o nosso público em grande parte são mulheres, mas cada um que tá aqui, se você sente esse chamado, né, de se reconectar mais com esse amor de Deus, Mas comentem. comenta quando a live acabar, porque vai ter gente que vai ver Porque se a gente não depois. vai conseguir, É, não conseguir salvar o seu nome, né? então comenta quando terminar a live. A live vai ficar salva no É. feed, aí vocês comentam a palavra amor. E a gente quer profetizar na vida de vocês. Profetizar a cura, profetizar a renovação, profetizar muitas bênçãos, um novo tempo, né? Um tempo de amadurecimento, um tempo de colheita, um tempo de reativar Alegria. essa chama de alegria, reacender essa chama, né, dentro do coração, sentir amada, sentir esse amor e essa paz que excede todo entendimento. O que mais, amiga? Eu acho que a ressurreição mesmo, né? Eu ia falar essa palavra A e a telepatia. esperança. Olha aí a nossa telepatia, amiga. Né? Se abram para isso, sabe? Para até mesmo assim, de repente, hoje à noite, orem a Deus e peçam, Senhor, renova os meus sonhos. Talvez você esteja, como eu disse, né, com a alma cansada, com sonhos frustrados, mas eu creio que através dessa live você vai sair com o coração mais leve. E essa leveza vai te acompanhar nos próximos dias, porque essa leveza, né, essa esperança é o próprio Deus que está reacendendo no seu coração. Então, nós profetizamos essa esperança, essa ressurreição de sonhos, de projetos, né, de alegrias, de amor, relações saudáveis, relações que vão te lembrar da sua identidade amorosa, do quanto você é preciosa, né, do seu valor em Seu valor, Deus. exatamente. Sua real identidade. Vocês recebem? Quem aí recebe tudo isso que a gente está Escreva aqui, profetizando? eu recebo. Coloca, eu recebo, porque Dá isso esse passo de fé. é um passo de fé. Isso é legalidade espiritual. Quem começa o dia orando, terminará o dia Terminará o dia agradecendo. agradecendo. Obrigado, Deus. Agradeçam, gente. Então Agradeçam, né? Agradeçam recebam. a Deus, né? Por essa. A gente crê muito nisso, né? Que não existem acasos. Então, cada pessoa que está aqui, ficou aqui até agora, e todos aqueles que passaram por essa live, nós cremos que Deus está agindo, né, na sua vida e que, de fato, tudo que aconteceu aqui, porque nós cremos que foi mais do que uma troca, foi um tempo realmente precioso e que isso vai perdurar Perdonar. nos Foram próximos dias, sementinhas né? plantadas. Sementinhas. A gente já quer profetizar também né, desejar uma Páscoa maravilhosa, que seja um tempo de muita reflexão, né? A gente não tire os olhos do principal significado. Eu acho muito louco o quanto que a Esté que me trouxe isso, né? Algo que me marcou muito. Que o mundo tenta tirar os olhos da cruz, né? É tudo distração para a gente tirar os olhos. E por mais que aqui seja um país que a gente tenha muitos cristãos, a gente olhe para isso, em muitos lugares tenta até pagar, eles tentam até pagar esse dia, nem comemorar, ou basear só em chocolate. Gente, como assim? A gente está aqui porque um homem morreu por nós na cruz. Por amor a nós, né? Por amor. Por Por amor, amor, por né? amor. Pode perder os olhos disso, né? Do sacrifício de Jesus por amor. Por amor. Por amor a todos aqueles, né? Não somente aos cristãos, mas a todos. A todos. Até quem odeia ele. Até quem odiou. Até Quem pedrejou. rejeitou. Então, se a gente entender 1% do que esse cara fez,
nossa vida se transforma. É. Nossa vida se Nossas transforma, relações gente. se transformam, né? Nossas relações. E a gente transborda na vida do outro. E ajuda, então, a sua vida tem muita importância. Jamais esqueça disso. Porque uma mentira é achar que não, eu não tenho relevância o que eu falar. Às vezes, você falar isso para alguém que está do seu lado, e essa pessoa vai falar para mais outra pessoa que para outra. É uma corrente. Nunca se esqueça. Sua voz tem muita importância. Você plantar uma sementinha na vida de alguém pode mudar a vida de milhares de pessoas. Porque um vai depois mudar na outra, na outra, na outra. Então, nunca se cale. Nunca esqueça. Nunca pense que sua vida é irrelevante. Sua história tem muita importância. O que você fala hoje na vida de alguém tem muita importância. E não é só falar, né? Falar do que Cristo fez por nós, mas é praticar do que ele ensina, né? O amor, a bondade, a generosidade, o perdão. Atos genuínos de amor ecoam pela eternidade. Né? Tudo aquilo que a gente faz de coração, com amor, pode ter certeza que tem um poder assim que ultrapassa o tempo cronológico e marca um coração. Né? Talvez você tenha a memória aí de uma professora da sua infância que era tão gentil, tão amorosa, que você guardou ela no seu coração. Né? Só um exemplo aí de talvez, né, do quanto o amor realmente pode nos transformar, nos marca, né? E já que a gente está falando em marcar, em amor, eu preciso falar o quanto que essa pessoinha chamada Stephanie marcou na minha vida e continua marcando. Eu vejo muito amor, muita bondade nela. Até porque ela é uma pessoa que ela não só fala, ela pratica o que ela fala. Isso é muito raro hoje em dia. É muito fácil falar da palavra, é muito Olha fácil que eu vou falar chorar, de... hein? Que eu tô chorando, vou chorar aqui, amiga. Ah, eu também. Mas é isso mesmo, gente. A Esté, olha, é uma pessoa que ela pratica aquilo que ela fala. Ela é uma pessoa que ela é humilde para ouvir. Ela é bondosa. Ela tem palavras doce, doce demais. Ela não mede esforços, sabe, para transbordar na vida do outro. E eu mudei muito, muito os meus pensamentos e crenças que eu tinha, né, no meio cristão, a partir de muitas conversas com ela. A ponto de eu realmente ver, né, ver Jesus através dela. Então, hoje, muito do que ela me trouxe e continua me trazendo, eu também transbordo na vida do outro. E pensa quantas pessoas foram e continuam sendo atingidas, inclusive você hoje que está nos ouvindo, pela decisão dela de ser transformada por Jesus e compartilhar esse transbordo na vida dos outros. Ser luz na vida dos outros. Que eu falo, ela tem uma luz. Ela pode estar no lugar mais escuro, nada apaga essa luz e ela ilumina onde ela passa. Ai, amiga, não estava esperando por essa declaração, não. Amiga, muito obrigada. Receba essas palavras com tanto amor que esse amor está transbordando pelos meus olhos. E eu não posso deixar de falar também, gente, da Lari, que é essa amiga generosa, como vocês puderam ver, né? Essa generosidade em palavras, mas também ela sempre tem um coração generoso, que transborda também em atitudes, né? Vai muito além das palavras. Ela é alguém que demonstra isso de forma efetiva, né? Sendo essa amiga sempre de mãos assim estendidas. E isso me lembra muito Jesus, né? Porque o mandamento principal de Jesus é esse, né? Amem uns aos outros. E a Lari é essa pessoa que ama com verdade, que ama de todo o coração, ela se entrega, ela não mede esforços também para ajudar, ela é uma amiga leal, verdadeira, transparente, né? Ela é sempre muito compreensiva, ela topa tudo, a gente brinca, né, amiga? Que a gente topa tudo. Tudo que uma propõe, a outra topa. Sempre topa tudo. A gente nunca ouviu um não, uma da outra. Vamos fazer isso, E a Lari é tão compreensiva, ela é muito compreensiva, é muito parceira mesmo, sabe? Essa amiga que vai te escutar e que também, gente, eu admiro tanto, assim, a coragem que essa pessoa teve, né, de sair lá de Caxias do Sul, não é isso, amiga? Caxias do Sul. Caxias do Sul, né? E o pessoal do Sul é um pouco mais tradicionalista, assim, né? Mais fechadinho. E a Lari,
tem se aberto tanto, gente, para tantas mudanças. Deus tem realmente assim transformado a vida dela em todos os níveis possíveis e imagináveis, né, amiga? Desde a mentalidade dela, a forma de tudo, assim, como ela encara a vida, a forma como ela fala, como ela se veste, como ela se porta, tudo tem sido transformado por Jesus, porque ela deu sim para ele. E eu admiro, amiga, a sua coragem, a sua resiliência. Eu admiro o quanto você tem fé. Eu falo que a Lara, ela me inspira na fé, porque ela crê e ela não duvida. Então ela inspira as pessoas a crerem, sabe? E ela é uma amiga assim que me edifica muito, que eu tenho muito amor, muita gratidão a Deus, porque hoje em dia a gente vive um mundo com relações tão superficiais, né? E é um presente raro, é um presente precioso de Deus a gente encontrar assim amigas Obrigada, Deus. como a Lari, que acolhem o coração e que é sempre tão gentil, tão zelosa assim com aquilo que a gente carrega. Eu te honro, minha amiga, te Eu te agradeço. honro também, Te amiga. amo Eu te muito. amo muito. E te amo vocês também. Muito obrigada pelo tempo de Amamos cada um aqui. vocês, exatamente. E que eu achei esse momento muito lindo para que cada um aqui veja o quanto que Deus está presente nos nossos dias, na nossa vida. Olha, ele apresentou nós duas para caminhar junto. A gente precisava uma da outra. Então não duvidem das pessoas que Deus coloca na vida de vocês, sabe? Acreditem. Às vezes a gente fica tão focada nas coisas que a gente quer e esquece que o que a gente vive hoje é a resposta de uma oração um dia. E eu orei tanto por amizades boas, verdadeiras. E é muito verdade, hein? Deus faz além, muito mais do que a gente pode imaginar, infinitamente mais. E Ele fez. E eu consigo ver muito através da Esté. Então não E duvidem, através de gente. você, amiga. Ah, gente, foi um... Olha, a gente ficou quase 2 horas. Fica 3 horas. Olha, a gente gosta de conversar. E se vocês Vamos quiserem tirar um mais lives também, a gente vai print. querer. É, Comentem, que a gente quer saber. comentem aqui, gente. E bora, amiga, você tira um printzinho aí? Como eu faço pra tirar um pouquinho os comentários pra Cheguei tirar o agora. Vejo print? duas mulheres iluminadas, gentes humildes, bastante em comum nessas redes sociais, ainda mais hoje em dia. Que bom. Que fofo. Gratidão por esse reconhecimento. E é isso que a gente quer passar, é isso que a gente quer. Estaremos mais vezes. Ó, passou mais vezes, estaremos. Muito linda a amizade de vocês. Que Deus abençoe cada dia mais. Deixa eu ver se eu consigo tirar então, só pra gente fazer o print. Isso, só pra gente fazer um printzinho. Foi. Ah, agora sim. 1, 2, 3 e... Bem? Mais um. Uhul. Minha bateria tá quase zerando. Isso que quer dizer que pode. Amores, um super beijo no coração de beijo no cada um coração. aqui. Obrigada pela companhia. Amiga, mais uma vez, muito obrigada. E estamos juntas. Bora fazer mais Estamos lives. juntas e faremos, E lembre-se de comentar amor, então, se você quer estar, né, no ambiente, resgatar esse amor, estar num ambiente seguro com mulheres que edificam uma outra, né, e são usadas umas na vida das outras, né? Precisamos mais dessa união. Ó, Camila. Beijo, Cami. A Cami? Ai, eu não tô conseguindo ver aqui. Um beijo, Cami. Amiga amada, querida do meu coração. Que eu tô morrendo Saudades, de saudade. viu? Ai, que lindeza. Que é minha outra amiga também, presente de Deus. Não é? E a gente percebe um presente de Deus, maravilhoso. A gente percebe muito hoje, assim, que Deus foi conectando uma a outra com o seu jeito, né? É misterioso, mas é muito isso. A gente hoje tem amizades que não tem como dizer que não foi Jesus, né, que apresentou. Não tem como. Olha, a gente tá indo, se deixar a gente ficar quieta mais 1 hora falando. Amores, um super beijo. Beijo, amiga. Até logo. Beijo. Tchau.